Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios, podcast daqui de Natal, batendo papo com empresários de sucesso, referências e essa palavra para mim é especial porque hoje para mim uma das maiores referências em finanças é o professor Fernando Amaral. Muito bem-vindo. E professor, quem que é Fernando Amaral em 30 segundos? Rapaz, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito que sou uma pessoa 100% focada, onde o meu tempo e a minha energia são destinados para promover o sucesso dos meus clientes. Então, o meu tempo e minha energia é focado exclusivamente para isso. Meu foco, meu dia é 100% proporcionar que o meu cliente seja bem-sucedido. Roda a vinheta. Então, Fernando, cara, conta um pouco da sua trajetória, como começou, seus interesses. Eu sei que você é um cara muito estudioso e eu quero saber se já sempre foi assim, desde pequeno. Conta um pouquinho da sua trajetória. Maravilha. Meu amigo, eu acredito que muito do que eu sou hoje foi devido a aprender logo cedo a palavra resiliência. É, quando muito jovem, meu pai, né, perdeu o emprego onde ele era funcionário público, mas aí entrou num PDV, um plano de admissão voluntária, que não era bem aquilo que ele imaginava. E depois até ele teve que entrar na justiça contra aquilo, porque não foi uma ação que ele optou por aderir. E minha família se encontrou numa crise financeira sem precedentes. Então eu tinha, acho que uns 14 anos e a gente se viu em maus lençóis. Então, logo cedo, eu e meus irmãos, a gente precisou ralar bastante para poder ajudar em casa, Já né? entender de finanças. Já na crise, que eu acho que é onde forja o financista, é quando ele enfrenta uma crise severa. E quando deu 16 anos, Matheus, eu nunca fui, não posso dizer que fui um aluno estudioso, mas eu gostava muito das disciplinas de cálculo, sempre gostei muito. De número. De número, por exemplo. Eu me lembro que um professor meu sempre me desafiava muito com questões de física. Ele disse, rapaz, isso aqui ninguém resolve. Talvez quem resolva seja Fernandinho, era meu apelido no colégio. Aí ele passava umas para mim bem puxada mesmo, questão de vestibular e tal, não sei o quê. E eu gostava de resolver esses casos. E uma coisa que eu me interessava era ver uma segunda forma de resolver aquele mesmo problema. Tinha a forma mais tradicional e depois eu tentava ver se existia uma segunda forma de resolver o problema. E aí me fez entrar na faculdade muito cedo. Eu entrei no FRN, eu tinha 16 anos ainda. Você entrou em qual faculdade? Entrei aqui no FRN, Qual curso? cursei administração. E quando eu entrei, não sei por que cargas d'água naquela época, eu me interessei mais pelas disciplinas teóricas, esquecendo aquele meu passado de exatas, né? Aí acabei me interessando por disciplina teórica, marketing, recursos humanos e tal, porque quando um aluno da administração ele entra, ele pensa muito nesse tipo de disciplina, Sim. né? Marketing, recursos humanos. E eu não estava me encaixando, pensei até desistir do curso. Mas aí, no segundo semestre, eu já estava até trabalhando nessa época, e eu conto sobre isso daqui a pouco, eu paguei minha primeira disciplina de finanças, que foi administração de custos, contabilidade de custos, com o professor Valdemir Galvão, que é um colega que eu tenho muita proximidade com ele. Para mim, é meu guru, quando a gente fala de contabilidade de custos, é uma pessoa muito qualificada, E aí realmente. você foi Aí gostando. eu abandonei a área de recursos humanos e marketing e fui me dedicar a pesquisar e estudar muito puxado finanças. Nessa época, eu já estava trabalhando, Matheus. E se tem uma coisa que eu me orgulho muito, é do meu início como profissional. O meu primeiro emprego, por incrível que pareça, né, filho de classe média, mas enfrentando essa crise, mas filho de classe média, o meu primeiro emprego foi de ASG. Então, minha carteira assinada, quando veio a anotação, a primeira anotação é de ASG. Eu trabalhei numa empresa, numa cozinha industrial, e eu tinha assim, 16 anos e pouco, 17, quase fazendo 17, acho que já 17. Eu entrei com 16 na UFRN, mas 17 eu fiz em abril. Então, já tenho 17 anos quando eu entrei lá nessa empresa. E comecei a trabalhar lá. E quando eu comecei a cursar disciplina da área financeira, eu
assim, me interessei apaixonou. muito, me apaixonei demais. E só para você ter ideia, eu era piolho do Sebrae. Eu sempre estava indo para lá ver livro, comprava, participava dos cursos e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu tinha visto um curso lá de fazer plano de negócio. Meu amigo, me debrucei, comprei livro. O meu salário era comprar livro. O meu salário, eu comprava livro. Fiz uma bibliotecazinha modesta. Aí pesquisava, lia muito. E aí foi onde minha vida mudou. Porque a proprietária dessa cozinha industrial estava disputando uma licitação para participar de uma licitação do governo aqui do estado. E dentro do plano de negócio que ela passou dizendo, eu preciso de uma pessoa que sabe fazer um plano de negócio para participar da licitação. Saber se eu posso entrar, não sei o quê, o preço que eu posso botar na disputa licitatória. E aí eu disse, eu sei fazer plano de negócio. Ela parou, olhou assim para mim, porque eu de touca, né, vestido de SG, ela disse, você sabe, não, eu estudo na UFRN, só da administração. Não acredito não, Fernando. Aí a gente fez o plano de negócio e ela ganhou essa licitação. Que sabe? bacana. E ela era uma empresa muito pequenininha. Ela tinha uma cozinha industrial dentro das grandes indústrias que tinha aqui na época. Confecção Capricórnio, Acordos Correntes, as 3 unidades era com ela. E Fernando, e aí, para a gente ir avançando na linha do tempo, você, então, começou a se interessar em finanças, teve a oportunidade de trabalhar na área. Quando é que você migrou 100% para isso? Pronto. Quando eu estava nessa época trabalhando com ela, aí veio uma oportunidade única, porque eu fiz o plano de negócio, ela me promoveu para gerente, depois que ganhou a licitação, e eu comecei a lidar com os diretores das fábricas. Que interessante. Aí, numa dessas... Muito novo. Muito novo, eu tinha 17 anos nessa época. Aí, nessa época, eu fui trabalhar na Acordos Correntes, porque o diretor lá chegou para a dona da empresa que eu trabalhava com ela e disse... Meu amigo, não se chateie comigo, não, mas deixa eu roubar a Fernanda aqui para a gente. Aí fui trabalhar na controladoria de uma multinacional têxtil. E foi lá onde eu aprendi finanças assim no fino, sabe? Contabilidade de custo, como que você apura custo dentro de uma indústria. Aquilo dali foi uma escola gigantesca para mim. Antes mesmo da faculdade. A faculdade, assim, a faculdade, ela, nas suas limitações, né, acadêmicas, ela proporciona pouca prática para o aluno. Sim. Né? Então, ali eu aprendi contabilidade de custos de verdade. Realmente, hoje, eu estou sentado num alicerce de contabilidade de custos que eu aprendi da indústria têxtil. Então, foi ali. Então, dentro dessa empresa, eu estava trabalhando lá, administrava um orçamento de milhões de dólares por mês, e eu era um cara bem novo. E o bom da coisa toda era que Raimundo Cruz, que era o diretor financeiro da Cotes, ele me colocava junto das direções financeiras da empresa. Só para você ter ideia, eu era o responsável por projetos de investimento e desinvestimento ao redor do mundo. Eu desativava fábricas que... Qual que era o nome da empresa? Coates Corrente. Era aquele Potilândia. De Não, ela é fiação texto. Ela faz fiação todo tipo... texto. Fibra de texto, nylon, zíper... Verdade, a Coates. A Coates. Sei, agora associei. Pronto, tem ali em Potilândia. Na época, quando eu fui trabalhar lá, Matheus, que foi em 95 e 96, só para você ter ideia, foi o trabalho da nossa equipe que fez com que a indústria ampliasse Macaíba e criasse Extremóis. A unidade de Extremóis foi feita em cima de um plano de viabilidade que é a nossa equipe que construiu. Que massa. Então, no decorrer desse tempo, veio aí um engrandecimento muito Você aprendeu robusto. na prática, no mercado. Isso, um engrandecimento robusto do meu arcabouço, vamos dizer assim, profissional. Por quê? Você, quando está fazendo um programa de desinvestimento ou investimento fora do país, você está captando isso junto com a presidência da empresa a nível global. E aí você faz um projeto que dura 2 anos, se você erra no dólar, o projeto explode o orçamento. Então, muita foi responsabilidade. aí, muita responsabilidade, e foi aí onde, nessa época, a internet ainda era um bebezão, né? Era muito difícil você acessar mais no sábado, e aí você tem que meter cara no livro, e ler livro para poder você entender do que você está fazendo.
Aí pronto, foi quando eu comecei a também me apaixonar por economia. Então, um projeto que dura 2 anos, você tem que acertar o dólar. Tem que entender de economia. Tem que entender da economia. Quais são as perspectivas, o mundo recessão, o mundo está agora expandindo, como é que está, e aí você faz a coisa. Eu gostei muito da minha experiência na Coates. Você ficou até quantos anos lá? Eu passei 3 anos, e aí apareceu um processo seletivo para chefe de operações de outra multinacional também. No caso, era a BAT, British American Tobacco, que é a Souza Cruz. A Souza Cruz foi adquirida, foi comprada por essa multinacional tabagista, né? E aí veio o processo seletivo para ser chefe de operações lá. Aí eu gostava muito da Coates, mas o salário na Souza Cruz era um desafio imenso, assim, e a responsabilidade também gigantesca. E aí fui participar desse processo seletivo na Souza Cruz e ganhei. E trabalhei na Souza Cruz 8 anos como chefe de operações. Você entrou com quantos anos lá? Eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos. Foi mesmo? Chefe de operações. Uma coisa engraçada nessa época era que eu tinha 19 anos e a maioria dos funcionários tinha 19, 20 anos de empresa. De empresa. É uma coisa engraçada. E você chefiando. E eu chefiando eles. E você só conseguiu isso por meio de estudo? Foi, por meio de estudo. Muito estudo. Uma coisa é uma característica... Você chegou, então, a finalizar a graduação? Eu graduei Você em administração. conseguiu trabalhar? Isso, e concluí. Concluí a administração em 2000. No ano 2000, eu concluí. Ô, Fernando, e os professores, os colegas, quando viu que você estava à frente de um cargo desse, eles diziam o quê? Você ainda está estudando e já está... O bom é que eu consegui muita estima dos meus professores, porque eu era realmente muito empenhado. Eu estudava firme. E a turma sempre olhava, Fernando, apareceu uma vaguinha, me chama, vem, me bota para trabalhar junto, porque a economia da gente sempre foi uma coisa mais restrita, né? A gente não tinha tanta possibilidade. Hoje tem bem menos ainda, mas naquela época já tinha menos possibilidade. E aí eu sempre desfrutei de um bom nome. Eu me preocupo muito com isso, né? Preservar meu bom nome. Sim. E aí a turma, assim, meus colegas de faculdade, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente sempre está se ajudando. É uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto bastante. E dentro da Souza Cruz, Matheus, uma coisa que ficou muito, muito forte foi o quê? Uma característica muito evidente em mim é que eu sempre pensei assim, se eu tenho 2 orelhas e uma boca, eu tenho que escutar mais do que eu falo. Sim. Então, lá na Coates Corrente, que foi esse trabalho, foi onde eu trabalhei antes da Souza Cruz, o meu chefe imediato, ele tinha uma característica de dizer assim, senta aqui do meu lado, que eu vou lhe ensinar tudo que eu sei, para quando você tiver qualificado, eu quero ser o presidente Brasil da empresa. Então, ele era gerente de engenharia e queria a presidência da empresa. E aí a gente vinha trabalhando junto durante esse período. Então, eu aprendi com ele coisas que pouca gente gosta de enfatizar, que é essa coisa de ser muito sucinto. Quer dizer, todo o relatório que eu faço, ele cabe numa folha de A4. Porque, geralmente, o empresário ele não vai ler um livro de 20 folhas. Se você dá um livro de 20 folhas, ele vai ler a primeira, a segunda, no máximo, e o restante ele não vai nem olhar. É verdade. Então, Fernando, se você vai me entregar, entregue numa folha e nunca erre. Não erre, Fernando. Comigo você não pode errar. Quando você me entregar uma coisa, eu não vou nem questionar. Eu vou pegar aquilo e vou apresentar como se fosse verdade. Então, o meu estudo embasava as decisões de investir e desinvestir ao redor do mundo. E eu nunca recebi assim, Fernando, isso aqui está errado e tal, não sei o quê. Até pelo contrário. Algumas coisas que o Raimundo Cruz, que era o diretor, eu era da equipe de engenharia, mas como eu fazia o trabalho financeiro na controladoria da empresa, vamos dizer assim, o setor que era mais colado junto com a gente de engenharia era a direção financeira da empresa, que é Raimundo Cruz, um cara extremamente qualificado, uma pessoa que é uma referência gigantesca para mim. Aí Raimundo Cruz, muitas vezes, disse, olha, escutem o que Fernando está falando. Em breve palavras, mais ou menos assim. A gente recebeu do setor de contabilidade da empresa, dizendo que adotasse um centro de custo para esse projeto de investimento. Ora, se você tem um projeto de investimento que é uma despesa de CAPEX, Capital Expenditure, despesa de capital, se você bota ele dentro de um centro de custo, isso vai impactar dentro da fábrica.
Porque o centro de custo está atrelado à fábrica. Se você bota como projeto de investimento, aquilo não é custo, é investimento. Sim. E eu disse isso para ele, o cara, não, esse garoto é errado, que não sei o quê, que não sei o quê. Quando saiu o primeiro relatório de resultado, que saiu lá milhões entrando dentro da fábrica aqui de Portland, o gerente explodiu. E Raimundo Cruz disse, olha, eu avisei. Escutem aí, Fernando, que aí a coisa vai descaminhar. E eu acho que você pegou um ponto muito bom. Eu acabei de sair de uma reunião de um cliente que ele falou sobre essa questão de... Normalmente, eles veem receita, despesa, lucro. E eu falei, olha, quando a gente for analisar, existem outras coisas, e aí trazendo a linguagem mais para o empresário do dia a dia ali, de pequenas empresas, disse, olha, existe mais que receita, despesa e lucro. Às vezes, existe o resultado operacional. Então, a sua operação, ela pode estar bem, mas você está fazendo muitos investimentos. E aí não tem um lucro lá na ponta. E você não pode só olhar o que entrou menos o que saiu. Isso é muito importante. O fluxo de dinheiro, o fluxo de caixa, ele é importantíssimo. Não adianta só investir e não ter no outro mês como pagar as contas. Mas a gente não pode deixar de ver o investimento como algo positivo, né? Ou negativo se for fracassado. Exato. Então, é isso aí que você falou, e se aplica em todo tipo de negócio. É verdade. O que a gente chama, né, em finanças de período de payback, quando aquele investimento começa a dar retorno, tem que ser uma decisão que você tem que colocar já no início do projeto. Então, se você vai adotar um projeto de investimento, quando é que ele começa a gerar fluxo de caixa de retorno para você? Isso é muito importante, sabe? É muito importante mesmo. Essa oportunidade minha na Souza Cruz veio consolidar o que eu estava formando como financista. Porque eu, nessa época, eu entrei na Souza Cruz, eu tinha 19 anos, mais ou menos. Que foi quando eu entrei, passei 7 anos lá. Eu cheguei a ganhar 2 prêmios nacionais lá, porque desenvolvi projetos que mudaram a forma como a empresa pensava, né? Eu tinha a menor área de estoque do Brasil, menor área de estoque por vendas em reais do país inteiro. O meu estoque, eu desenvolvi um estoque sobre rodas. Então, a área total de estoque da Souza Cruz, que emite 3 mil notas fiscais por dia de venda, a área total do estoque da Souza Cruz era 420 metros quadrados, é menor do que a casa dos meus pais. Então, ou seja, você... Entende? Vamos até tentar traduzir. O estoque parado, ele é um custo. Todo estoque parado é um custo. Se eu falar alguma coisa errada, professor, você me corrige. Não, você está coberto de razão. E o que determinadas empresas que trabalham com volume de venda é que esse estoque ele gire rápido para que, vamos chamar assim, você compra o produto, ele sai. Você pega o dinheiro da saída e já compra mais produto e ele sai. Então, quantas mais vezes você fizer isso, mais a diferença aqui da margem do produto que você comprou por 10, vendeu por 12, você vai obter. Então, ganhou 2 aqui, 2. Então, se você der 10 giros em que a diferença é R$2 no ano, você tem 20. Mas se você der 14, né? Então, quer dizer que você conseguiu... E você receber antes de pagar o fornecedor. Ainda tem essa vantagem. Ainda tem essa vantagem. Então, eu consegui, Matheus, ter uma área de estoque que cobria minhas atividades de abastecimento do mercado. Eu abasteci o Rio Grande do Norte todo e a parte de baixo do estado do Ceará, porque abastecer Crato, Crateús, Limoeiro através de Mossoró é melhor do que vir de Fortaleza. Então, com 420 metros quadrados, eu consegui abastecer toda essa região, aonde, pasmem, o meu estoque era de 7 dias de duração e a média nacional era de 29. Caramba. Então, isso num tempo em que não tinha isso de softwares? Não, eu fazia isso tudo no precursor do Excel, que era o Lotus 123. Então, você fazia um curso para poder aprender a fórmula de soma. Era muito difícil mexer nesse sistema, nesse software. Aí, olha só, como é que era que eu pensava estoque? O meu estoque, eu botava ele sobre rodas. Ora, se o meu estoque dura 7 dias, eu tenho que ter um tempo máximo de estoque de 14, e aí, quando eu pedia de fábrica, que vinha lá de Uberlândia e vinha para cá, durava 7 dias a viagem de caminhão, certo? Do carro chegar aqui. Então, o meu período máximo de estoque de 14 dias, então, quando disparava esse pedido, o meu estoque durava 14 dias. E como demora 7 era dias... transporte. Então,
Eu tinha um prazo mínimo de estoque de 7 dias. Entendi. Então, se acontecesse, e acontece com frequência, um assalto, um caminhão é assaltado, carregado, a carga destruída, enfim, e eu tivesse algum problema com isso, eu ainda tinha 7 dias de estoque e eu pediria outro caminhão novamente e daria tempo de chegar aqui. Para não ficar naquela dependência também só do transporte. Exatamente. Então, eu sempre tinha 7 dias de estoque mínimo de segurança dentro de casa. As outras unidades tinham 29 dias. E aí, qual que era o segredo, o meu segredo para eu poder ter um estoque tão pequeno? Quando a carga chegava, eu não entrava com ela no estoque. Eu pegava essa carga e já disparava para Mossoró, meu centro de distribuição de Mossoró, de Caicó, e abastecia os grandes varejistas que tinha aqui. Macro, Atacadão, Carrefour e Alecrim. Então, eu pegava esse produto, não entrava com ele no estoque, eu criei uma habilidade de fazer cross-docking, e aí eu pegava esse produto, deixava na doca, que já, quando o caminhão da fábrica chegava, ele já estava pronto para poder... Os outros caminhões que iam para Mossoró, Caicó e para os atacadistas, já pegava aquele produto, eu não manuseava ele com estoque mais. Então, eu não entrava com esse produto no estoque. Então, no meu estoque, estava o dinheiro para emitir essas 3.000 notas fiscais de 1 maço, 2 maços, 1 maço, 2 maços. E não de centenas de caixas, como pedia o grande varejista. Então, o meu estoque era só para atender o camarada da tabacaria, da mercearia, enfim, pequenos clientes. Ficou praticamente sob demanda. Sob demanda. Então, a gente tinha essa habilidade. E isso, Matheus, isso daí, entenda, foi eu metendo a cara e pesquisando e correndo atrás e encontrando um jeito de fazer um estoque com segurança e enxuto. Só para você ter uma ideia do quanto que isso é sério. Você quer saber um motivo de demissão dentro da Souza Cruz? Falta de estoque para atender venda. Você vai para a rua na hora. Não tem uma segunda chance, não. Faltou uma carteira de cigarro para você vender, para colocar na praça. É rua, amigo. É rua. Eles são muito preciosos com essa coisa de gestão de estoque, né? De ter o produto. Eu vou fazer esse comentário só para a gente poder entender bem a importância da logística. Não vou aplicar para cigarro, porque eu acho que é um produto que é contestável. Mas vamos falar de Coca-Cola. Não adianta você ter um produto bom. Não adianta você ter o melhor refrigerante do mundo. Se você não entrega, você não tem nada. É verdade. Você tem que ter a habilidade de entregar. Então, por exemplo, eu lhe tenho muita estima. Eu tenho muita estima pela DM. Então, vocês têm a habilidade, têm o conhecimento, têm a técnica, têm a tecnologia, mas vocês fazem a diferença no cliente de vocês. Vocês conseguem fazer aquela contabilidade consultiva que traz resultado, que consegue impactar positivamente na vida dos clientes. Isso é entrega. Isso é entrega. Então, não adianta nada você ter lá dentro da sua empresa profissionais qualificados, uma tecnologia bacana, mas se você não entregar nada para o seu cliente, você não fez nada. Não adianta você ser bom, não adianta você ser o melhor. Exatamente. Você tem que entregar. E você faz isso muito bem. Obrigado, Fernando. Obrigado. Fazemos, né? E aí eu quero chegar na FBC, né? Vamos... E aí, Souza Cruz... Da Souza Cruz, você falou que durou 7 anos ali. Quais foram os próximos passos? Pronto. Eu trabalhei, depois disso, na Oi. Fui gerente da Oi, um grupo de franquias. E, após isso, minha carreira deu uma guinada muito bacana. Assim. Eu criei um nome muito bom na cidade. Trabalhei um tempo no PAP, fui controller do PAP um bom tempo. Já era uma empresa com bastante dificuldade financeira, mas nunca ocorreu um caso de alguém morrer desabastecido por causa de falta de recurso, de caixa, descompasso de caixa. Então, trabalhei lá 3 anos no PAP e foram 3 anos de gestão de fluxo de caixa muito precioso. E quando foi mais ou menos 2012... Eu passei no concurso para professor do FRN, passei lá um período, depois passei no concurso para professor do FGV e leciono até hoje lá, mas estou licenciado para poder desenvolver FBC. Dentro desse período de tempo, sabe, Matheus, veio começar a aflorar em mim essa coisa de ser empreendedor, de ser empresário. Então, que até então era sempre trabalhando em alguma grande empresa. Eu era sempre um funcionário. Quando foi que surgiu o FBC? Em 2016, e eu gosto muito de retomar esse conceito de resiliência do nosso início da conversa. Eu não tenho, eu não tenho aquelas pompas de jogar confete em cima da minha cabeça. Nunca você vai me ver fazendo isso.
Eu sou tímido, sou mais contido e tal. E gosto sempre de expressar honestidade e compromisso com as coisas que eu faço. Em 2015, eu pedi demissão da UFRN, porque passei no concurso da FGV, e como passei lá, pedi demissão do PAP também. E o início era para ser imediato e tal, mas acabou demorando um pouco. E durante 6 meses, é cruel isso que eu vou dizer, mas durante 6 meses, eu e minha família, a gente passou muita necessidade, porque minha família não tinha resolvido ainda esse problema da demissão do meu pai. Uhum. Aí a gente passou bastante dificuldade. E não tem coisa que mais traumatize um ser humano do que ver um filho pedir comida e você não ter. Isso me traumatizou demais. Então, dentro desse trauma todinho, nasceu o FBC. Porque eu ganhei, acho que foi... no total da minha rescisão do PAP, deu uns 15 mil reais, mais ou menos. E da UFRN também deu, acho que uns 6 mil. Então, tinha 20 mil reais, mais ou menos. E a FBC nasceu desses 20 mil. Eu peguei esse dinheiro, reservei o dinheiro para comida, para que a gente não passasse mais necessidade. E eu tinha sido contratado por uma editora para escrever um livro de mercado financeiro. Aí decidi não voltar para o trabalho, porque precisava escrever esse livro em 2 meses. E escrevi o livro em 2 meses. E durante esse período, fiquei escrevendo o livro e conseguindo manter minha família ali, minimamente, só com a coisa da alimentação. Então, dentro desse contexto, a gente conseguiu terminar o livro, eu voltei para o mercado de trabalho e nasceu o FBC. Investi bastante em tecnologia. Desculpa. Investi bastante em tecnologia para que a gente conseguisse atender um volume grande de atividade em consultoria. Desculpa. Em consultoria, que é um início das minhas atividades, era a área de consultoria e também recuperação judicial. E viemos qualificando, né, a empresa para atender bem o mercado aqui em Potiguar. Dentro desse contexto, veio essa necessidade muito firme em mim de manter um serviço de alto padrão, de excelência, para que o empresário conseguisse ver que a FBC era a melhor alternativa para que ele tivesse, né, um suporte na sua área de gestão. E de 2016 para cá, que foi o ano de fundação da FBC, a gente vinha desenvolvendo isso. Até o ano de 2020, que foi quando a gente abriu a atividade de BPO, que é a terceirização de mão de obra no administrativo financeiro. Então, em 2020, a gente começou essa atividade. É uma atividade muito desafiadora. Que cada empresa tem a sua particularidade. Né? Cada empresa tem a sua particularidade. Olha, eu vou dizer, né? Nas rodas de conversa, os empresários têm falado muito dessa dificuldade. Do financeiro, por vezes, eles confundem um pouco com tarefas administrativas, né? Então, é difícil já separar financeiro de contabilidade. Sim. Né? E aí tem sido uma dificuldade das verdade. Empresas. Eu estou bastante satisfeito com o desempenho que a gente está tendo agora. A gente ralou bastante de 2020 para cá, muito mesmo. Um foco imenso em qualificação de mão de obra, imenso em desenvolvimento de tecnologia própria, para que a gente consiga processar aí. A gente processa hoje por dia algo em torno de 4 mil boletos lá dentro. É um volume expressivo de atividade. Eu sou prova viva, né, do seu excelente trabalho. Acho que clientes que recomendamos e 100% dos clientes que recomendamos estão satisfeitos com o FBC. Rapaz, maravilha. De diferentes segmentos, diferentes portes, diferentes tributações. É verdade. Hoje a gente está presente, Matheus, em 4 países. A nossa atividade está presente em 4 países. Temos atividades diversificadas na economia. A gente vai desde gastronomia, a gente acabou de entrar agora com um cliente 100% terceirizado conosco, que é a indústria de tinta. Quer dizer, a indústria pegou, o financeiro nosso agora é 100% terceirizado. E aí eles estão performando bem, porque... E você já tem o conhecimento lá de trás de indústria, de indústria. E isso faz muita diferença, sabe? Faz muita diferença. Então, a gente tem gastronomia, a gente tem indústria, a gente tem serviço, a gente tem comércio. Então, a FBC ela conseguiu montar núcleos de suporte, né, de BPO,
que atendem bem o cliente, porque a gente se especializou e criou segmentos. Então, isso foi um diferencial bem expressivo. Hoje, temos clientes, Matheus, que, só para você ter uma ideia, isso é muito gratificante. Um dos meus clientes é uma cozinha industrial que atende o governo do estado. Ele me disse um elogio anteontem, que eu acho que eu recebi poucos na minha vida toda. Tenho 26 anos de atividade e realmente eu acho que foi um dos melhores elogios que eu recebi na minha vida. Foi o seguinte, ele disse que o maior do segmento aqui no estado, ano passado, contratou uma empresa e colocou 20 funcionários para poder fazer todo o trabalho de contabilidade de custo lá. Então, ele processa algo em torno de 1 tonelada de frango por dia. Então, essa 1 tonelada de frango por dia tem que ser contabilizado o custo dele, absorvido, nas diversas refeições que ele oferece no dia a dia. Colocou 20 pessoas para poder fazer esse trabalho. Desistiram. Ixi, Maria. Desistiram. Esse fornecedor é o maior daqui do estado, realmente. Desistiram. E eu estou com esse cliente há 2 meses, que ele acho que é o segundo maior, fornece bem forte para o governo do estado. É também tonelada de carne por dia. É muito expressivo mesmo, a atividade dele é gigantesca. E sexta-feira passada eu emiti para ele o meu primeiro relatório de custo. Sexta-feira. E ele chegou e disse anteontem, professor, realmente eu fiz muito bem de ter ele contratado, porque fulano lá, meu concorrente, colocou 20 pessoas e não conseguiu fazer o trabalho. Matheus, quem está atendendo ele sozinho sou eu. É mesmo, velho? Sozinho. Por exemplo, eu chego, ele como fornece a refeição para o governo do estado, ele começa a fornecer do café da manhã, o almoço e janta. Então, eu chego na empresa dele 1h da manhã e fico até 8 da manhã. Aí saio de lá de 8 da manhã e vou para a indústria de tinta, que é em Macaíba. Essa cozinha industrial é Maús. Vou de 8 horas da manhã para a indústria de tinta e fico até meio-dia. Aí saio da indústria de tinta de meio-dia, vou para algum outro cliente, ou então fico no meu escritório e saio de 18 horas. Aí vou para casa, tomo banho, janto um pouco, fico no meu stand-by, que para mim 2 horas de sono é suficiente. Então fico ali 2 horas de sono, 3 horas de sono no máximo, e no outro dia vou trabalhar de 1 hora da manhã de novo. Então Pessoal, isso é aqueles casos raros de gente que dorme 3 horas e dá super certo. Eu realmente, se eu dormir 3 horas, eu me sinto bem. Eu dormi de ontem para hoje 3 horas e hoje realmente assim, me sinto bastante confortável. Já estou fazendo esse trabalho lá de contabilidade de custo com ele em loco, fazendo a ficha técnica de cada produto. Amanhã completa 15 dias. Então, 15 dias que eu estou lá dentro da cozinha dele todo santo dia, de 1 da manhã até 8 da manhã, que é quando termina tudo, que a gente anota todos os rendimentos de todas as porções produzidas, e faz o registro no sistema e tal da produção. E tem 15 dias que está lá, eu acho que ainda dura mais pelo menos mais 1 semana ou 2, mas o mais importante de tudo é que esse é que é o X da questão, sabe, Matheus? É de você ser compromissado com o seu cliente. Acho que esse é o seu diferencial. Você vai para o campo de batalha. Eu, assim, como empresa e como consultor, vamos usar essa palavra, você vai lá na ponta, né? Você usa o seu conhecimento adquirido de mais de 2 décadas de finanças e aplicado, não só conhecimento teórico, aplicado, e vai lá na ponta e resolve o que é quase impossível de se resolver por outras pessoas. É muito complicado você fazer contabilidade de custo numa empresa dessa, uma cozinha industrial, porque você tem que estar onde a operação está ocorrendo e você tem que dar a acumulação de custo em cada grama que for usado lá. Se você Qual que é o impacto dessa importância? Assim, vamos tentar deixar mais mensurável. Uma indústria que ela não faz a contabilidade de custo organizada versus uma que está com você. Eu já vou chamar assim. Sim. O que é que pode dar de errado para essa que não está... Assim, tenta me explicar bem, de forma bem prática. Imagine que você está fornecendo para o governo do estado um restaurante popular. E aí, de forma equivocada, o pessoal contabilizou que as 100 gramas de proteína que é colocado lá naquela refeição
está custando R$ 1,60. Aí você faz uma contabilidade de custo assertiva, acumulando todos os insumos que foram aplicados naquela refeição, aí descobre que não é 1,60, é 3,30 e pouco. Porque essas 100 gramas não é só o frango. Exato. É tudo em volta. Então, você pega 1 quilo de frango, ele vai virar 800 gramas, já tem uma primeira perda ali só no degelo. Aí você vai para o setor de processo, vai ter o processamento, vai tirar uma para e tal, alguma coisa. Aí chega naquilo dali. Se for para uma unidade onde tenha problemas de segurança, por exemplo, não pode ter osso. Então, vai perder mais um pouco, porque pode ser usado como uma arma lá dentro. Então, vai perder mais um pouco ainda. Então, quando você vai ver aquele 1 quilo que você comprou e colocou na cadeia de produção, não sai mais do que 500 gramas. Mas você está pagando por 1 quilo. Entendi. Você e aí, imagina, se você tem um contrato fixo de receita atrelada, você não pode passar daquela receita, senão você tem prejuízo. Você tem prejuízo. Então, quando você vai ver, uma aplicação correta de contabilidade de custo fez toda a diferença. Então, hoje, fazendo engenharia de cardápio, ele consegue equilibrar melhor a receita dele com o custo que ele tem lá. Esse nome engenharia de cardápio é interessante. Fernando, você considera que até um pequeno restaurante, um pequeno, vamos dizer assim, hamburgueria, que mais? Pizzaria, essas que a gente consome no dia a dia, todas elas devem fazer essa engenharia de cardápio? Sem dúvida. Olhe, nesses 26 anos de atividade que eu tenho, Matheus, eu digo para você, até como perito do governo do estado, da área de falência, rapaz, uma empresa que não controla os custos no dia a dia, ela está fadada a falir. Então, se você não faz ficha técnica, se você não faz o controle das atividades do dia a dia, você vai à falência. Isso aí não tenho dúvida. Você tem que fazer ficha técnica de tudo. Você tem que fazer engenharia de cardápio de tudo. Porque, por exemplo, se você está vendo que num determinado dia do seu, do seu rodízio, né, você está fazendo um rodízio naquele dia, é o rodízio onde você bota as coisas mais caras do seu cardápio. O seu cardápio é variado dia a dia para poder você fazer aquilo dali. Então, para você oferecer novidades para o cliente. Rapaz, hoje é o dia da costela suína. Então, dentro daquele dia que você vai ter uma coisa mais cara dentro dos seus insumos, você tem que equilibrar no dia seguinte, colocando coisas que rendem muito, mas que o consumo, que o custo é menor. Aí você vai conseguindo equilibrar. Isso é muito importante, porque entendo que é prática comum de quem trabalha com fornecimento de refeição industrial botar uma cesta onde a refeição é top, top, top. Essa refeição é muito boa na cesta. É uma feijoada, puxa, muito bacana. É uma costela muito boa. E quando você vai ver, isso é equilibrado, porque na sexta você dá uma caprichada bacana no cardápio, é equilibrado nos outros dias, onde você bota uma coisa mais em conta, que rende bem e que você consegue fazer. Por exemplo, uma carne guisada, ela vai absorver mais e vai perder menos do que uma carne assada. Entende? Então, isso faz com que você ganhe mais no seu contrato, porque você está conseguindo reduzir o custo do prato. Eu acho que as empresas, elas não pensam muito nisso inicialmente. Porque, poxa, vou pegar um exemplo. Quer dizer que eu não estou contabilizando aqui no valor da minha pizza a rodelinha de tomate. Enquanto você está vendendo 10 pizzas, isso é importante. Mas você concorda que não vai ter aquele impacto. Né? Mas, poxa, quando você começa a vender 1.000 pizzas, então isso já começa a incomodar caso não esteja precificado bem. A casca da cebola é importante. A casca, você vai pegar a cebola. Eu acho que ele lá, agora de cabeça eu não tenho não, mas eu acho que ele processa uns 200 quilos de cebola por dia. Você tem que pesar a casca da cebola que você está jogando fora. Porque você compra a cebola com casca. Do que você picota e tira a casca, aquilo é perda. Tem que ser lançado no custo. Senão, meu amigo, você não precifica correto, não. E Matheus, dentro do que eu vi na minha vida, até como perito financeiro, já arbitrando casos de administração de recuperação judicial, o que eu vi na minha vida foi o seguinte: até a justiça brasileira usa o termômetro de insolvência de Canitz, foi desenvolvido em 1978. Ele consegue assim prever 10% dos casos de insolvência. E eu
Desenvolvi o meu próprio termômetro de insolvência. E eu consigo prever 92% dos casos de insolvência. Então, foi um artigo, é publicado, é revisado entre pares e tal. Então, eu tenho uma expertise boa com falência. Então, eu consigo ver indicadores dentro da empresa que, ó, isso aqui você vai performar mal e você vai se prejudicar lá na frente. Você vai à falência, não tem nem dúvida. Então, dentro do que eu vi na vida, você não fazer controle de custo vai levar você à falência. Não fazer fluxo de caixa vai levar você à falência. Você não diferenciar seu produto vai fazer você ir à falência. Você ter uma política de crédito descompassada, é o que a gente chama em finanças de efeito tesoura ou overtrading, que é o quê? Você vende a prazo em 10 vezes, mas o seu fornecedor você paga 30, 45, 60. Então, você recebe em 10, mas paga em 2 vezes. Quanto mais você vende, mais perto de quebrar você fica. Então, esse Aí efeito precisa tomar crédito, aí o crédito sai caro, aí antecipa. Começa a ver a bola de neve. A antecipação de 10 parcelas é muito caro. É muito caro. Então, você traz para valor presente 10 parcelas, o desconto financeiro disso é muito expressivo. Seu lucro vai embora. Ainda mais em negócios que tem margem pequena. Em negócio que tem margem pequena. Por exemplo, não é novidade para mim a Americanas estar na situação que está. Não é novidade. A Americanas Web é uma empresa que, se você for olhar historicamente, ela nunca deu lucro. Por quê? Porque ela antecipa, ela vende em 10, então você não tem como performar bem isso. Eu queria reforçar essa frase. Queria que você deixasse ela mais bonita, vai virar um corte. Você falou assim, ó, a empresa que ela faz a... Antecipação. Antes disso, você falou assim, quanto mais ela vende, quanto mais perto ela de quebrar, ela fica. Reformula essa frase, por favor. Pronto. Vamos ver assim. Sem dar exemplo, eu quero a frase. Sem dar exemplo. Vamos dizer ela agora de uma forma bem impactante. A maldição do varejo é, quanto mais você vender, mais perto de quebrar você fica. Por quê? Porque quanto mais você vende, mais perto de quebrar você fica. Por quê? Você vai precisar esperar um prazo muito longo para receber sua receita de venda, mas vai pagar seu funcionário a comissão, você vai pagar seu fornecedor a parcela do que você vendeu, né, para o seu cliente. Então, você vai receber essa venda muito parcelado, muito distante, e quanto mais você vender, mais capital de giro você vai precisar injetar dentro da empresa para poder financiar sua venda para o cliente. Que no caso, você está sendo o banco do seu cliente. Você está financiando a venda para ele em 10, mas o seu fornecedor você está pagando 30, 60. Então, quanto mais você vender, mais perto de quebrar você fica. Se você for olhar a história dos grandes varejos, o início do varejo no Brasil, a Mesbla é um caso clássico de empresa que quebrou de tanto vender. Ela precisou injetar dinheiro para poder bancar essa venda, e bancar a venda de novo, e bancar mais. Estou vendendo mais ainda. Mais dinheiro, capital de giro, até o banco dizer, chega, então, não tenho mais como lhe emprestar dinheiro. Fernando, quebrou. Você falou, eu quero resumir em princípios do professor Fernando Amaral para garantir que sua empresa vai quebrar, porque aí todo mundo vai evitar de fazer isso. Primeiro, você começou... Não fazer fluxo de caixa. Não fazer fluxo de caixa. Depois, não controlar as atividades do dia a dia. Não controlar as atividades do dia a dia. Não diferencie produto. Não diferencie produto. Vamos ver aqui. Qualquer coisa está gravado. Certo. Política de crédito, deixa a política de crédito descompassada. Quer dizer, pague antes de receber do seu cliente. E a coisa que a gente estava conversando, né? do produto, da precificação, do custo. Isso, e você não precificar corretamente. Esse daí é também um grande motivo de falência dentro das empresas, né? Excelente. Fernando, eu vou fazer umas perguntinhas, não te avisei, porque é surpresa. E aqui é um bate-bola, tá? Eu pergunto, você responde, mas não pode justificar. Perfeito. Vamos lá. Fernando, o que é mais importante para você? Pessoas ou processos? Processo. Vender mais ou cortar custos? Cortar custo. Um outro negócio que você teria? Gastronomia. Você considera que paga muitos impostos? Muito. Olha aqui para a câmera e deixa um pitch de vendas para a FBC Finanças. Meu amigo, é simples. Caro empresário, empresária,
setor financeiro sempre é motivo de muita dor de cabeça. Sistema desatualizado, você tira um relatório, sempre vai estar errado. Você quer saber se pagou ou não pagou o cliente, a relação que você tem com o seu fornecedor em atraso é sempre muito desgastante. Terceirize. Você vai ver que nunca mais você perde seu sono com isso. Você vai estar com o seu sistema, vai estar com o relatório, vai estar com o seu passivo administrado. Então, se você quer ter tempo e energia para se dedicar à estratégia do seu negócio, que é a única coisa que vale a pena, realmente é você dedicar seu tempo e energia para vencer no mercado, para fazer frente aos seus concorrentes e aumentar a venda. Se você quer ter tempo e energia, você não pode perder tempo com burocracia e com tarefa inútil. Isso aí é o que a gente consegue te entregar. É que você ganhe tempo e energia para se dedicar ao seu negócio. Essas coisas da burocracia, do financeiro, deixa comigo que eu desenrolo. Excelente. Fernando, obrigado pela sua participação. Meu querido, muito Uma obrigado. honra lhe escutar. A gente depois vai tomar um cafezinho aqui e aí vai ser eu que vou ter essa honra maior, né, galera? De passar umas 5 horas escutando suas histórias, seus detalhes, que eu sei que tem muito bate-papo ainda pra gente fazer. Eu que agradeço, meu querido. Conte sempre comigo, é uma honra estar aqui. Igualmente.